Seja muito bem-vindo ao canal Mensageira do Sol. Eu me chamo Camille e hoje a gente está aqui mais uma vez para fazer uma leitura intuitiva sobre o seu signo. Lembrando que essa leitura vale para Sol, Lua e Ascendente em Áries. É uma leitura coletiva, então aquilo que tocar o seu coração, aquilo que fizer sentido para você, você pega. Aquilo que não tocar, você deixa para outra pessoa, tá certo? De qualquer maneira, eu sempre deixo aqui em cima a playlist com todos os vídeos do seu signo. Essa é uma leitura atemporal, então não importa quando eu postei esse vídeo, mas sim quando você está vendo ele, tá certo? Vale para os próximos 7 ou 10 dias. Hoje a gente vai fazer a sua leitura com o oráculo dos anjos, na verdade o tarô dos anjos, e a gente vai ver qual é o recado e qual é a mensagem que a espiritualidade tem para te passar no dia de hoje, tá bom? Então, vamos aqui começar a sua leitura e ver se a espiritualidade tem algum alerta, algum conselho. Então, vamos começar. Peço permissão aos seus guias e mentores espirituais para que eu possa acessar a sua energia e ter discernimento para passar a melhor mensagem do universo nesse momento para você. Vamos lá. Vamos ver. 7 de ar, 4 de fogo, despertar com o arcanjo Gabriel, renovação com o arcanjo Jeremiel, e 10 de ar. Então, aqui no seu jogo, a gente tem 2 arcanjos vindo diretamente falar com você, né? As duas energias de Jeremiel e Gabriel. Então, vamos entender carta por carta. Olha só, Áries, no seu jogo, a gente tem 3 cartas. Essas 3 cartas aqui, elas falam situações extremamente parecidas, tá? Então, vai ser por essas cartas aqui que a gente vai começar a entender aqui qual é a mensagem para você, tá certo? É o seguinte, o 7 de ar, ele fala assim, veja bem, planos que precisam ser revistos, mais coisas acontecendo além do que se vê, momento inoportuno. Então, existe alguma situação nesses próximos dias em que você vai precisar, digamos assim, vamos supor que você está seguindo em uma direção, né? Você pode ser na sua vida familiar, no seu trabalho, no amor, não importa se você está planejando uma viagem, se você está planejando fazer alguma coisa específica, mas assim, é como se você estivesse seguindo o seu caminho em relação a alguma coisa e não fosse mais interessante você seguir por essa direção. Essa carta ela fala que você precisa rever se você está seguindo a direção certa. Pode ser que um dia, tipo ontem, anteontem, fosse interessante você seguir nesse caminho, mas amanhã, depois de amanhã, já não é mais. A gente sempre muda, né? Hoje a gente é uma pessoa, a gente dorme e a gente viveu esse dia, o dia de hoje que você está vendo esse dia, você viveu, você vai viver, e quando você dormir, você teve experiências únicas hoje que você já
no outro dia você é diferente. Aí você vai falar assim, Camille, eu nem saí de casa. De repente, né? Eu nem saí de casa. Eu fiquei aqui, eu vi uma televisão, escutei uma música. Ok, mas você ficou, sabe, quando você viu uma televisão, que você viu um jornal, você viu um filme, você já deu um passo mínimo diferente para você saber alguma coisa que você já não sabia ontem, né? Então, todo dia a gente está mudando. E nesses próximos dias, você vai precisar mudar a sua direção, por algum motivo, certo? Aqui fala assim, mais coisas acontecendo além do que se vê. Ou seja, essa mudança de decisão, mudança de caminho, isso está relacionado a coisas que você talvez não vá saber agora. Pode ser duas situações, tá? Pode ser que você decida por você fazer esse desvio ou esse realinhamento de rota, certo? Ou pode ser que aconteça uma parada forçada, porque a gente tem a carta aqui da renovação e do despertar, que fala um pouco dessa energia, de as coisas meio que te obrigarem a mudar de caminho ou te obrigarem a dar uma pausa. Então, pode ser uma escolha sua, tá? Ou pode ser que, supondo que você não tome essa decisão, você não tome essa escolha, de alguma maneira a espiritualidade vem e fala assim, não é por aí, então a gente vai ter que dar uma pausa, tá? É um momento inoportuno para você tomar uma decisão, para você fazer uma escolha, para você, vamos supor assim, eu quero viajar. Não. Eu quero, nesses dias, organizar alguma coisa. Ainda não. Justamente porque tem coisas que acontecem que você não sabe. Então, por isso que você precisa aguardar. É quase como se fosse assim, nesse momento você não sabe tudo que você precisa saber que seria importante. Então, é importante você aguardar. Tanto que a carta da renovação, ela fala justamente isso. Revise e avalie. Uma avaliação favorável dos fatos. Então, quando você revisa, você vai conseguir olhar, né, novamente, tentar olhar aquela situação de um outro jeito e tentar perceber como é, de repente, a realidade. Para algumas pessoas, a energia aqui, na verdade, para todo mundo, não é de Áries, não é uma energia ruim. É uma energia muito próspera. As outras duas cartas, elas falam sobre prosperidade, mas é como se você estivesse seguindo na direção errada e você precisasse realinhar a sua rota para você alcançar o caminho certo. Aqui fala assim, é hora de mudar para uma nova direção. É justamente isso que eu estou te falando. O arcanjo Jeremiel, ele vem e fala, você tem sucesso, você tem triunfo, mas é como se você estivesse perdendo um tempo em alguma situação que estivesse te afastando desse triunfo, dessa vitória e desse sucesso. Não importa qual seja, a gente não está falando assim de uma maneira muito geral. Você vai ter sucesso na sua vida em geral. Não, é alguma situação específica. Tipo, como eu falei ainda agora, você vai adequar, é o meu relacionamento, é o meu trabalho, é um sonho. Então, é um momento muito interessante de você conseguir, digamos assim, é como se você estivesse olhando assim na sua frente um único panorama. As coisas estão assim, 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 mas não é bem assim, porque aqui fala mais coisas acontecendo além do que você vê. Então, é como se você precisasse revisar e ver realmente o que está acontecendo ali, o que está escondido, o que você está deixando passar, sabe? O despertar com o arcanjo Gabriel fala justamente assim. Veja as coisas sobre uma perspectiva diferente, uma pausa temporária. É importante ser você mesmo. Ou seja, essa carta vem falar justamente isso que eu te falei. É como se nesse momento você estivesse vendo as coisas sobre um panorama de um jeito, né? E agora você precisa olhar as coisas como elas realmente são. Então, para algumas pessoas, você pode estar se iludindo sobre uma situação que não é, porque, sabe, às vezes a gente acaba cedendo para o nosso coração, né? Então, vamos supor assim, no seu relacionamento,
as coisas não são do jeito que você está imaginando. Você pode estar querendo se separar, ou você pode estar querendo ficar com alguém. E não é bem por aí, porque você não está vendo tudo. Então, se você for lá e olhar as coisas de meio assim, com um olhar um pouco assim de fora, você consegue enxergar realmente o que é que está acontecendo. Isso é só um exemplo, tá? Então, existe muitas situações que podem ser aplicadas a isso, mas sendo ela qual for, você precisa, nesse momento, fazer esse exercício de olhar as coisas de um jeito diferente. Quando você, nesses próximos dias, tá? Não vai passar de 10 dias. Quando você consegue olhar realmente a realidade e realmente perceber que não é essa a direção que tá para você, aí vai abrir uma porta enorme, falando para você, agora vai dar certo, porque o 10 de ar fala justamente isso. Fim de uma situação difícil, então você consegue solucionar ainda nesse período de tempo. Aceite a mudança e espere que as coisas fiquem melhores agora. Então, aqui o 10 de ar, que é o 10 de espadas, ele dá essa abertura para você. Ele encerra alguma coisa que, como eu te falei, uma coisa iludida, uma coisa que não era como exatamente é. Ele te dá essa visão amplificada, porque o naipe de ar, que é o naipe de espada, ele tem esse poder, né, de justamente trazer a clareza. Então, você tem toda essa clareza, você tem todo esse entendimento, e aí você consegue encerrar coisas que não estão mais te agregando e não estão mais alinhadas com o seu propósito ou os seus propósitos, né? E também fala recuperação de uma dependência. Então, aqui a gente pode estar falando o seguinte, como eu te falei, pode ser uma relação amorosa, que você, de repente, está com uma pessoa e, de repente, não é mais interessante você estar com essa pessoa, ou se vocês já terminaram, não é interessante você voltar, nem manter contato. Se você está com um trabalho que não é bom para você, um trabalho que te suga, um trabalho que, sabe, não está sendo interessante, talvez você devesse repensar ou sair desse trabalho para ir para outro, ou tentar o seu próprio negócio, na sua família, com seus amigos, se você não está bem com alguma relação, se está vivendo alguma situação muito tóxica, talvez fosse interessante você cortar isso, se isso está te fazendo mal. Se você está fazendo um planejamento para alguma situação e você está percebendo que as coisas estão travando, estão engatando, então talvez você devesse rever. Mas essa carta ela fala o seguinte, que nesse meio tempo você consegue, justamente a gente tem duas cartas de ar, tá bom? Que são de espadas. Então é justamente você consegue perceber e ter clareza sobre a situação. E aí, quando você enxerga as coisas como elas realmente são, você chega no 4 de fogo, que fala justamente satisfação, paz e abundância. Vida familiar feliz, conclusão bem-sucedida de um projeto. Ou seja, é justamente isso que eu estou te falando. Você consegue resolver essa questão. Então, a espiritualidade é como se ela estivesse falando assim para você, olha, preste atenção nisso, você não está atento nisso, preste atenção nisso e resolve. E você vai lá e resolve isso da maneira mais rápida possível. É um jogo que ele tem começo, meio e fim. Ele já te diz o que você tem que focar, ao mesmo tempo que ele diz que você vai conseguir resolver, para você não se desesperar e ficar tranquilo, né? A gente tem um 4 de fogo aqui representando justamente Ares, com fogo, com ímpeto, naipe de paus, se apresentando aqui para você. Então, tanto o arcanjo Jeremiel quanto o arcanjo Gabriel estão te apoiando, estão te ajudando. Se você não souber do que eu estou falando nesse jogo, exatamente, Camille, mas o que é isso? Porque é coletivo, né? Então a gente precisa ir adaptando. Tenta mentalizar nas suas orações, na sua meditação, pede para o arcanjo Jeremiel, pede para o arcanjo Gabriel trazer para você essa clareza, trazer esse entendimento, te mostrar o caminho, te mostrar a melhor solução, tá certo? Que com certeza a espiritualidade vai te ajudar, os seus guias, os seus anjos da guarda, os seus mentores, eles vão te passar um sonho, uma sensação, vão tocar o seu coração e vai ficar claro para você.
tá certo? Então, que o universo te guarde, te proteja, te ilumine, te dê força, fé, esperança, saúde, prosperidade, muita clareza nesses próximos dias, para que você possa tomar as melhores escolhas, as melhores decisões nessa sua jornada da vida, tá bom? Um beijo enorme no seu coração e a gente se vê semana que vem no próximo vídeo.